bem-vindos ao canal do Mr. Assis, hoje discutindo o avanço da educação híbrida no Brasil, Covid-19. Então, eu tenho um imenso prazer de receber hoje aqui na inauguração do meu canal, tá, gente? Estou inaugurando meu canal hoje, né, de uma forma assim, bem especial, com pessoas mais do que especiais. Eu tenho aqui comigo, né, a nossa amiga, a professora mestre Gilberlande Santo, a querida professora Gil. Ela é coordenadora do curso de Letras e pró-reitora do Centro Universitário da Vitória de Santo Antão, Univisa. Tenho também aqui conosco a professora doutora Dalvani Soares. Dalvani, ela é coordenadora do curso de Pedagogia e também trabalha com disciplinas pedagógicas. E, claro, para brilhantar, dar um ar jovial à nossa live de hoje, eu tenho a querida Natália Lima, a Ná, do Instagram, a digital influencer, a digital media, que vai aqui conosco hoje, né, a brilhantar a noite de hoje na nossa live. Então, sejam todos bem-vindos e eu espero realmente que vocês aproveitem o que a gente vai discutir um pouco hoje. Então, como foi pensado, na verdade, o que é a educação híbrida? A educação híbrida não é algo novo, é algo que já existe, né, há um bom tempo nos Estados Unidos, que até nós chamamos de learning. Então, a educação híbrida, ela é uma ferramenta complementar que nós utilizamos para auxiliar as aulas, para auxiliar o professor em sala de aula. A educação híbrida, necessariamente, não é educação à distância, ela é uma ferramenta que complementa esse enlace da educação. Mas é claro que nós vamos falar sobre isso, mas antes de focar melhor o que é a educação híbrida, o que é o ensino híbrido, o que nós vemos hoje, devido à questão do Covid-19, a gente está vivendo educação híbrida? Será educação híbrida? Vamos ver isso no decorrer da nossa live. Então, eu vou convidar agora para se apresentar e introduzir para a gente a educação híbrida a professora doutora Dalvani Soares. Dalvani, boa noite, Dalvani. Seja bem-vinda à nossa live. Boa noite a todos, de modo especial ao professor Assis, que fez esse convite, né? Foi muito louvável. Eu estava muito ansiosa por esse momento. Eu vejo que é um tema que hoje se apresenta em nossas vidas acadêmicas, algo muito para que a gente possa apreciar esses avanços que são possíveis, né? E que nos pegou diante desse momento tão cruel que nós estamos passando, nessa pandemia Covid-19, e às vezes a gente fica assim, se perguntando. Eu estava fazendo uma análise durante essa semana e vi que nós, né, professores que somos, existe uma frase que ela é muito pertinente. A gente faz a coisa acontecer. E hoje, nesse momento, em relação a esse apoio da educação híbrida, iremos, assim, discutir com vocês sobre alguns modelos, falar sobre as práticas que a gente foi descobrindo a cada dia, né? E sobre como dar, que eu acredito que nós estamos dando o primeiro passo. Eu estava lendo um texto de Hoffman e ela dizia o seguinte, que o importante dessas metodologias ativas é a gente ter a iniciativa. Eu acredito que foi preciso vir uma situação dessa cruel para nos colocarmos dentro das nossas casas, o lugar mais precioso, né, que Deus deixou para a gente, é o nosso lar, a nossa família, e com certeza Ele deixou para que a gente parasse um pouquinho e analisasse o que era possível, mesmo dentro de casa, a gente aprender. Eu achei muito interessante, eu vejo que está sendo um momento muito rico, e esse ensino híbrido, eu analisando, é uma das mais promissoras metodologias de aprendizagem em relação a esse novo milênio na qual a gente está vivendo. A tecnologia em si hoje é, sem dúvida, uma das maiores aliadas de professores e de estudantes. Neste cenário que a gente está todo o tempo conectado, a educação à distância, né, ela tornou-se algo muito indispensável.
no processo de aperfeiçoamento profissional. Aí vocês podem perguntar assim, eita, professora Dalvani, a questão do aperfeiçoamento profissional nos pegou assim tão de repente, né? A situação que nós estamos vivendo. Mas houve uma necessidade da gente personalizar o nosso ensino associado às ferramentas digitais, assim como o professor Assis colocou. São ferramentas que a gente tem que adequar, a gente tem que abraçar essa causa com muita nitidez. Então, é uma resposta também, eu vejo, a um modelo convencional, que muitas vezes ele é ineficaz, ele pode ser insuficiente para que a gente possa proporcionar, talvez até uma experiência completa, tanto para professores quanto para o aluno. Eu vejo também que o ensino híbrido, ele mescla a aula online e a presencial. Ele intercala conteúdos que vai complementar. A metodologia híbrida, em relação à aprendizagem, ela, como bem Assis colocou, é conhecida como blended learning, né? Ou semipresencial. E essa combinação de experiência com a tecnologia digital, ela tem como um objetivo maior, né? Promover uma reorganização do tempo e do espaço da aula, além da gente poder redefinir o nosso papel enquanto professor e o papel do estudante, promovendo, assim, maiores autonomia e engajamento. Por quê? Porque é de fundamental importância a gente ver que a evolução intelectual, em relação ao maior aproveitamento de conteúdo hoje, ela está muito clara e está muito, assim, arraigada desde 2016 e 2017, que a gente vem trabalhando, né, que os Conselhos Nacional de Educação vem debatendo, e hoje nós estamos aí para degustar claramente, principalmente das 10 competências gerais que a Base Nacional Comum está aí, né, para que a gente possa desenvolver nos nossos currículos. E eu não poderia deixar de destacar aqui a competência 5, né, que eu, enquanto professor, formador, principalmente no curso de pedagogia, na qual eu agracio na Univisa, né, a gente desenvolver essa cultura digital. A cultura digital está muito pertinente e a gente precisa trazer para as nossas salas de aula, que teremos que nos envolvermos. Eu vejo 3 competências que elas estão muito interligadas, que é justamente a cultura digital, a comunicação e a autonomia. Então, essas 3, elas estão numa conexão para trazer um certo objetivo na aprendizagem, né? E a gente precisa procurar, na verdade, hoje, não tem mais condições de a gente ser o que a gente iniciou, né? Nós somos levados a inovar nossa prática pedagógica, cada vez mais com essas metodologias ativas, porque a educação híbrida, ela não é mais do que mais uma metodologia ativa, né? Ela dá campos para isso. Sendo assim, o ensino híbrido ele pode, né, ser uma modalidade dentro do aprendizado, porque ele pode aprimorar, ele pode integrar novas ferramentas ao nosso currículo escolar. Nós estamos aí com o currículo de Pernambuco, que uma das dificuldades maiores das escolas, eu vejo assim, acompanhando, uma das dificuldades maiores é justamente pegar esse currículo de Pernambuco e você colocar a sua habilidade, a sua competência dentro da sua realidade local. Essa está sendo a maior dificuldade, né? E o que é que eu preciso trazer para isso? Eu preciso trazer novas ferramentas. E a educação híbrida, ela vem trazendo esse melhor. E eu vejo que esses 2 mundos que ela traz, o online, né, e o offline, ele traz muito essa forma de ensino, de uma forma geral. Ou seja, parte do processo a gente sente que ocorre em sala de aula, em que alunos eles interagem entre si com as experiências. Já na questão online, a gente utiliza os meios digitais para que o aluno ele tenha uma certa autonomia na forma de ele conseguir essa aprendizagem. Agora, eu preciso também perceber nesse quesito que essas 2 modalidades elas se completam. Por quê? Porque ela proporciona diferentes experiências na forma que você está ensinando, logo você precisa ter o feedback com o seu aluno.
É importante a gente lembrar que, ao usar o ensino híbrido, né, é necessário que, tanto no aprendizado presencial, né, quanto no digital, o objetivo que o professor ele quer alcançar, seja ele na sala de aula, seja ele online, ele precisa simplesmente ter o processo de aprendizagem dele de modo com que ele seja complemento um do outro. Ele não pode ser isolado, mas ele pode ser um complemento, certo? Então, se tratando do nosso Brasil, o ensino híbrido, ele é muito utilizado hoje, praticamente teve o início no ensino superior, né? Com matérias lecionadas através do EAD. E também conhecida como educação à distância. Então, eu quero trazer um pouquinho para vocês, porque me inquietou, e eu quero parabenizar, eu acredito que não foi à toa, está hoje há 2 anos na Univisa, e hoje eu tenho como falar pertinente em relação a isso, que é muito importante, a educação inclusiva, que leva em consideração a diversidade humana. Eu tenho uma aluna que ela me permitiu colocar, que eu estou achando lindo a questão da aprendizagem dela, enquanto essas atividades remotas que nós estamos vivendo hoje. Ela tem o interesse de sempre mandar para mim vídeos que ela está gravando, o professor trabalhando com ela na maior minuciosidade. Ela precisa fazer uns testes, ela é bem interessada nessa questão, porque ela tem um déficit de aprendizagem. E, assim, a nossa Univisa acolheu isso. Por quê? Porque a gente sabe que a educação ela é inclusiva. Ela leva em consideração essas diversidades humanas e as necessidades e o ritmo de cada um. Ela disse para mim, professor, Deus deu professora, né? Então, reestrutura esse modelo tradicional, promove uma acessibilidade, uma praticidade para todos que estão utilizando o EAD híbrido, né? Como uma de suas ferramentas. Aí eu pergunto e falo, como a gente pode aplicar esse ensino híbrido, né? Desde a nossa educação infantil, eu vou trazer um pouquinho a minha experiência, educação infantil e o ciclo de alfabetização. A educação infantil hoje, nós aqui do meu município, a gente teve que criar um canal, né? Aprendizagem conectada, onde coordenadores, eu tenho 2 grupos de coordenadores, onde eles estão trabalhando ferramentas de vídeos, onde eu possa atingir essa necessidade da criança estar lá na casa dela, mas ela ter algum momento, né, de poder entrar nesse canal e assistir, se deliciar. E a educação infantil não pode passar de 5 minutos um vídeo, porque se torna cansativo para a criança, mas que tem que ser algo lúdico, tem que ser algo que você tem que oferecer em relação à música, né? Eu vejo também que há uma necessidade da gente ver, uma coisa que eu me encantei foi a questão do modelo, o modelo de ensino híbrido, que quando, nas minhas pesquisas que eu fui buscar, eu disse, meu Deus, eu já fazia isso e eu não sabia que isso era um modelo híbrido. Então, me deixou assim, numa ansiedade de avançar mais nessa leitura. Então, dentro desta modalidade híbrida, a gente vê uma aprendizagem, existe 2 subcategorias, que é o modelo sustentado e o modelo disruptivos. Os sustentados, ele detém uma característica do ensino tradicional, sendo mais facilmente da gente adaptar ao modelo do que nós temos hoje. Já o disruptivo é justamente o que nós estamos fazendo agora. A gente está rompendo com o modelo educacional tradicional e não é à toa, né? De maneira nenhuma que a gente tem que utilizar, exigir maiores esforços, né? Para se adaptar a essa nova realidade. Fazendo com que somente, né, os modelos sustentados sejam usados no Brasil. É fato isso. Mas a gente precisa perceber que os modelos sustentados também ele é louvável na sala de aula. E ele divide em estação de trabalho. A rotação por estação eu achei interessante. E eu já fiz, eu não sabia que isso era uma modalidade, uma situação de modelo, né, sustentável. Você pode dividir em estações de trabalho, portanto, cada estação ela tem um objetivo específico. Isso aqui é algo que você pode fazer na sua sala. Eu estou dando sugestões para vocês enquanto professor. São modelos.
Cada estação ela tem um objetivo específico, mas cada um deles está ligado a um objetivo central da aula do professor. Então, cada aluno na sala vai ter um grupo de alunos e eles vão passar por várias estações, né? E essas estações, ela tem um tempo, geralmente é pré-estabelecido pelo próprio professor. Eles trocam de estação, de modo que todos os alunos passem por todas essas estações, né? E as estações, elas são independentes, uma das outras. Ela promove uma conclusão de objetivos separadas para que, no final, possam se complementar. Então, as estações são independentes, né? E, por ela ser independente, ela promove uma conclusão. Que conclusão é essa? Que os objetivos, mesmo separados, para que, no final, eles se completem. Por ser um modelo de ensino híbrido, algumas das estações elas são feitas de forma online, para que eles possam ter mais autonomia. Eu posso ter 3 grupos nessa rotação de estação. Um grupo está conversando, debatendo com o professor, outro grupo está ali só com os colegas em sala e outro grupo está com o computador. Mas o objetivo, ele tem que ser um objetivo ligado ao objetivo central, não objetivos separados, mas que ele possa sair daquela primeira estação e ir para a segunda estação e ele perceber que é uma continuidade, né? Já na questão do laboratório rotacional, esta modalidade ela divide a forma de aprendizado em 2 exemplos, né? Um exemplo, uma aula de física. O professor ele divide a classe em 2 grupos. Um vai para a quadra de esporte, né, para a prática, enquanto o outro vai para o laboratório de informática, para aprender a teoria. Então, cada grupo, ele fica um tempo determinado naquele módulo. Após determinado período, determinado pelo próprio professor, ele faz essa troca, essa ponte. O individual, ele vai preparar o roteiro, isso não impede que ele possa ir lá no outro, em um grupo e conversar, mas ele tem um roteiro para fazer um segmento, mas ele não está saindo daquela realidade que é o objetivo central. E a sala de aula invertida é algo que a gente já faz, né? E eu vejo que é aquela situação, eu trabalho um texto com o meu aluno, eu quero trabalhar na próxima aula um texto, então eu envio para ele, peço para ele fazer essa leitura, para que quando o meu aluno voltar, né, ele vem com uma bagagem de conhecimento para a aula e a gente pode compartilhar para o restante da turma com mais detalhes. E, assim, tratando da minha experiência hoje, eu me considerava, eu posso dizer para vocês, mesmo sendo uma doutora em Ciências da Educação, eu estava até dizendo para a CIS, eu já coloquei até para a minha pró-reitora, eu me sentia, tá? Hoje não, eu me sentia uma analfabeta digital. Hoje, eu posso dizer para vocês que eu aprendi, né, a formação também, eu vejo que o incentivo também, eu vejo, para mim é um exemplo, eu tenho como assim, um espelho, muitas vezes eu vejo o que ela quer, ela acredita, ela faz com que a gente vá buscar o conhecimento, né? A nossa pró-reitora Gilberlande, né, porque estou aqui, mas eu vejo isso, ela sentia essa necessidade de buscar e trouxe para a gente também um aperfeiçoamento entre amigos, porque nós temos na nossa universidade professores que já têm o conhecimento nessa plataforma, como o professor Heber, como o professor José, e eles me acolheram muito bem e me ensinaram, e Gil colocou um momento lá para que a gente pudesse ter esse aperfeiçoamento profissional nessas plataformas, e hoje eu estou me sentindo suave em relação a ela, e os meus alunos também se desfrutando disso. Então, a questão do Hangout, a questão do Jitsi, o Google Classroom, quer dizer, nada disso eu conhecia, né? Então, mas para isso, gente, eu dei espaço para mim. Eu acreditei, eu abracei, é como ou agora ou nunca mais. Ou é agora ou é nunca mais, né? Então, você precisa se permitir a essa abertura. Você precisa se permitir ao aprender, né? Então, com o WhatsApp e outros. E o mais difícil que eu achei nessas aulas remotas, nessa situação que eu mais, assim, fiquei... É muito mais difícil de um acompanhamento, é preciso que a gente seja um professor que está lá na base nacional. Eu descobri isso
eu defendia muito isso, mas hoje eu vejo que a gente precisa ser um professor educador emocional. Há uma necessidade de eu escutar hoje o meu aluno. O meu aluno acadêmico, ele precisa ser escutado. Eu não posso chegar à noite, eu tenho uma aula às 7 horas, eu sempre faço isso e dá certo. O meu aluno diz, professora, o meu acesso à internet é uma internet baixa, eu não estou tendo condições. Eu tenho uma turma de 30 alunos, eu preciso ver o que é que a maioria tem como acesso. Eu preciso ouvir o meu aluno para chegar a atingir o que é que eu posso fazer para que ele possa assistir à minha aula. O que é que eu posso contribuir, né? Isso online e depois offline. Depois, quando o meu aluno procurar, se eu não conseguir chegar até ele na aula, se ele vir para mim, eu não posso negar. Eu não posso chegar a dizer para ele que a aula passou. Ele vai lá no Classroom, pega o texto e se vire. Não, gente. Precisamos pegar... Aluno é conquista. Aluno é chegar perto, aluno é o ouvir, é passar. É difícil. Aí tem professor que muitas vezes chega, professora, eu não estou conseguindo o meu aluno ler um texto. Agora, nesse momento remoto. Claro, nós estamos vivendo um mundo de muitas angústias, de muito sofrimento. Tem famílias aí perdendo famílias, entes queridos na própria família. O emocional está muito abalado, né? Então, vamos mudar a nossa estratégia, o nosso planejamento. O que é que eu posso fazer, né? Para que haja um benefício nesse ensino híbrido? O que é que eu posso fazer com o meu aluno? Se eu tenho um texto, eu pego um texto, é cansativo, mas eu tenho o que fazer. Eu pego um texto e eu fragmento ele todinho. Se eu tenho 25 alunos, então cada aluno vai participar de uma parte. E ali, no final, eita, professora, a gente debateu o texto todo, a gente viveu o texto. E não foi cansativo. Então, a gente precisa de estratégia. E eu defendo muito, eu vejo que os pedagogos, ele tem muito isso, essa metodologia. A metodologia parece que é nas veias. Ele gosta muito de dinamizar as aulas. Então, todos os modelos do ensino híbrido, ele visa dar essa oportunidade, né, de aprendizado para o aluno. Cada aluno, ele se torna membro ativo, né, em sala de aula. É preciso a gente colaborar com o aprendizado do outro, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, a gente não pode negar o nosso aluno, porque a gente precisa manter, e ele precisa manter também o sonho dele. Tem alunos se perdendo, professora, eu não estou tendo condições de acompanhar essas atividades remotas. Então, eu que estou aqui com internet, banda larga, com todo a possibilidade que eu tenho de ter, o que é que eu faço para que meu aluno ele também possa ter, pelo menos no e-mail, no WhatsApp, mas eu preciso manter o meu aluno comigo, porque é um sonho dele. E eu não posso fazer que uma pandemia dessa, Covid-19, alguém do meu curso chegue a me dizer que vai fechar o curso, porque não acompanha. Eu tenho que ver, eu e minha equipe de professor, que eu sempre coloco isso, a gente precisa ver em relação a essas atividades, né? E o ensino híbrido, que eu vejo hoje também, ele pode ser também corporativo, né? Ele é amplamente aplicado, hoje está sendo aplicado em empresas, independente do porte ou da área de atuação, né? Há essa flexibilidade dessa modalidade. É uma das maiores vantagens para esse aperfeiçoamento profissional, que promovem treinamentos, né, corporativos, interativos e dinâmicos. Quando eu percebi isso na pesquisa, eu senti isso a minha Univisa fazendo comigo, né, esse aperfeiçoamento, né, essa aplicação do ensino híbrido no mundo corporativo, que ela traz uma série de benefícios para todos os interessados, né? Porque ela pode chegar a maximizar os recursos, que promove o engajamento, reduz custo, né? E ela pode personalizar a tecnologia na educação. E eu achei bem interessante, quando eu estava pesquisando, um livro do ensino híbrido que participou, que foi justamente quando o Assis colocou, porque o ensino híbrido ele teve início lá nos Estados Unidos no ano de 1960. E quando chegou
em 1960, tinha aquela discussão, né, de colocar essa plataforma, de ter esse conhecimento, e para poder substituir o professor ou o instrutor, que era chamado professor e instrutor. Mas, quando chegou nos anos 90, aí vem a tecnologia, né, os computadores, novos computadores, era aqueles, eu acredito que eu sou do tempo dos anos 90, e eu lembro que eu não tinha condições de comprar um computador, porque na época era muito caro, né? Hoje todo mundo tem acesso. Eu li até um texto que a criança hoje ela nasce num berço tecnológico, né? Ela já está nascendo vendo a tecnologia. Então, nesse livro, que eu achei bem interessante, que ele é fruto de pesquisa de 16 professores, viu? De escolas públicas e privadas. Participou 2 grupos, né, de grupos de experimentação, que foi o Instituto Península e a Fundação Le Monde. Achei muito interessante essa obra, que eles trazem modelos pedagógicos inovadores, ajustados às necessidades de cada aluno, né? Além disso, o livro conta as principais possibilidades que a gente pode integrar, né, as tecnologias digitais, ao próprio currículo, né, ao nosso currículo, seja ele de Pernambuco, seja ele local, né, porque quando eu falo currículo Pernambuco, é o Pernambuco. E quando eu trago para o ciclo, para a minha ponte, que é a educação básica hoje, a gente precisa trazer essa tecnologia com mais inovação. Embora que ela vai para o modelo sustentável, né? Ela não pode ter logo de imediato a ruptura, não. A gente tem que ir nos passos, mas há uma necessidade da gente avançar, começar ter essa iniciativa, né? A educação infantil com os vídeos, né? Com músicas, com atividades, e o professor ele precisa entrar com muita alegria, com sorriso, com conquista. Né? O ciclo de alfabetização está aí no parecer a preocupação maior. Por quê? Porque o ciclo de alfabetização, eu preciso compreender que o aluno ele não pode estar longe do professor, porque é uma questão de leitura e escrita. É um complemento. Então, nós estamos sofrendo hoje com essa situação. E qual é a nossa iniciativa? Temos que fazer algumas sequências didáticas, temos que correr, temos que fazer atividades, né, bloquinhos de atividades, pegar no nosso plano de curso os conteúdos que são mais assim, pertinentes dentro da nossa base, e para que eles possam realmente conseguir e ver um grupo de WhatsApp, onde você pode enviar, ter uma conversa com os pais, para poder haver essa interação e a gente poder ter um feedback dessa situação. Né? Então, há muitos especialistas nesse livro, que eu não vou estar aqui colocando, porque são vários. E o ensino tradicional hoje, ele tornou-se uma questão obsoleta, né? Com esse avanço da tecnologia, uma transformação digital imensa. Atualmente, muitos alunos ele possuem uma bagagem cultural muito ampla e diversificada. Eu digo que eu aprendi com meus colegas, mas também aprendi com um aluno. Quando eu não conseguia entrar, ô professor, eu não estou lhe vendo, ó, clique em tal lugar. Isso é um aprendizado, é uma troca. É uma troca e eu preciso ser humilde e dizer, realmente, obrigada, você me ensinou. Isso é um ponto, né? Isso é rico, é uma troca de experiência, é algo que a gente vai apresentar junto. E é preciso que haja essa conexão entre aluno e professor, né? Há essa confiança. E só acredito, para terminar, né, eu acho que eu já falei um montante, né? Mas, assim, o tema, ele é muito gostoso. Na verdade, eu fiquei maravilhada. Mas, assim, eu termino com algo que diz o seguinte, que atualmente muitos alunos, mesmo possuindo uma bagagem cultural que é muito ampla, que é diversificada, fazendo com que a forma dessa aprendizagem se torne mais uma questão difusa, ou seja, não existe uma única forma de aprender, tá? É preciso que a gente pense isso. Só acredito o seguinte, que comece simples, mas comece. Você poderá ser protagonista da sua própria história. Você, aluno que está aí, os meus pedagogos que está aí, né?
Eu espero que estejam ligados na atividade, né? E aqui termino com uma frase do mestre Paulo Freire, né? Que a semana passada foi aniversário da morte. Então, eu não poderia deixar de terminar com uma frase que trago da pedagogia da autonomia, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, se a gente abraçar a causa, tudo vai dar certo. É interessante, Dalvani, o que você coloca da questão da educação híbrida. Eu vou pegar a fala de Paulo Freire, a questão do reinventar. É o que nós estamos fazendo hoje. Hoje nós estamos reinventando uma educação diferenciada, uma educação tecnológica, porque a gente sempre teve ao redor dessa educação. Agora que a gente sempre dá muita ênfase àquela sala de aula tradicional, a sala de aula, a questão humana. Não é que a gente, utilizando a tecnologia, ela vai deixar de ser humana, mas eu acredito muito que, ao retornarmos às nossas atividades presenciais, a educação híbrida ela vai fazer parte da nossa vida cotidiana. Então, tirando dúvida, auxiliando, porque, na verdade, é o novo. E esse novo, o novo, a gente resiste em mudanças. É uma mudança, na verdade. Então, assim, como colocava a doutora Dalvani, eu estou extremamente apaixonado por essa modalidade de ensino. Tanto que a questão da criação do canal no YouTube adveio disso daí. O aluno sempre me cobrava, professor, eu queria um canal no YouTube, dá dica de inglês, faz alguma coisa que você é tão criativo em sala de aula, mas a gente queria ver você na mídia. E, de repente, eu criei o canal e, assim, estou extremamente apaixonado por esse novo regime. Infelizmente, a gente teve que aprender de uma forma difícil, porque a gente está enfrentando aí uma pandemia, né? Estamos aí em quarentena. Mas, assim, é muito interessante esse novo método de ensino, de trabalho. É a gente colocar o avanço tecnológico ao nosso favor. É para isso que ele está, para o nosso favor. Mas por uma questão de tempo também, questão temporal, né, eu vou passar a palavra agora para a professora, a pró-reitora da Univisa, coordenadora do curso de Letras, a nossa amiga professora Gilberlane Santos, a querida professora Gil. Professora Gil. Olá, pessoal, boa noite a todos. Alguém estava dizendo, acho que Suelen disse que o meu áudio estava baixo. Por favor, confirmem aí se está ouvindo direitinho, Suelen. Auri, você está aí conosco? Sinaliza para mim se o áudio está chegando bem para vocês, tá? Ok, Auri, Suelen, tudo bem? Todo mundo me escuta bem? Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite feito pelo professor Assis. O professor Assis, obrigada, Débora Morgana. Já ouvi aqui que está tudo certo. Vou ficar com o microfone segurando para não ter perigo de vocês me escutarem, né? Porque, afinal, alguém que faz letras, que adora conversar, se tiver algum problema com áudio, ela enlouquece, cai dura aqui no meio de uma live do YouTube, né? Não tem jeito. Pessoal, muito obrigada ao professor Assis pelo convite para um tema tão relevante, em plena crise, em plena pandemia que estamos vivenciando. Eu já começo agradecendo a todos. A Natália, por dividir a bancada comigo também, e a professora Dalvani Soares. E, claro, a todos os nossos amigos, convidados, estudantes que estão aí nos prestigiando. É uma grande honra para todos nós, em plena noite de uma quarta-feira, vocês estarem aí conosco, escutando a gente falar. A professora Dalvani deu uma aula sobre o conceito básico de educação e ensino híbrido, e eu inicio, então, essa minha fala, essa minha breve fala sobre essa questão tão complexa, na verdade, trazendo uma fala que é de 2016, de um grande especialista na área de tecnologia educacional. A educação que não se adaptar às novas tecnologias, ela está fadada ao fracasso. Por quê? Porque não é algo que a gente possa ter uma opção, tá? Não é uma opção. A sociedade muda constantemente, as mudanças são a todo vapor ocorrendo em todos os âmbitos da sociedade,
seja no âmbito familiar, né, com as novas reestruturações, seja no âmbito social, seja nas questões ligadas aos direitos humanos, questões de gêneros, seja ligadas às questões econômicas. E, obviamente, por conta de tudo isso, diante da mudança drástica que nós todos estamos vivenciando agora, por força do coronavírus e da Covid-19, talvez esse assunto tenha vindo com muito mais força. Mas, como já foi pontuado aqui anteriormente, a educação híbrida não é algo novo, embora ainda haja muitas pessoas trabalhando com uma aula semipresencial, achando que está fazendo uma educação híbrida. É muito importante que todos compreendam que a educação híbrida passa necessariamente pelo uso das novas tecnologias. Passa, sobretudo, pelo treinamento e pela construção de competências e habilidades para esse novo estudante, esse novo ser humano, que será um grande profissional logo em breve. Não é daqui a 20 anos, quando ele sair da faculdade. Não é apenas quando ele tiver uma graduação do braço. Ele é um profissional agora. Por exemplo, eu tenho uma adolescente em casa, né, quase uma jovem já com 17, 18 anos de idade, que já é empreendedora digital. Né? Provavelmente a Natália Lima, que está aqui para discutir conosco esse outro aspecto, é também uma pessoa que começou muito cedo nessa carreira, utilizando-se das ferramentas tecnológicas. Então, a educação, minha gente, foi uma das últimas esferas da sociedade que observou que não dá para viver sem tecnologias. Né? Agora, nos últimos 10 anos, basta a gente fazer uma breve pesquisa nos sites de busca para entendermos o porquê de toda essa discussão ser muito atual, e não só por conta da Covid-19, do necessário distanciamento social. Na verdade, nos últimos 10 anos, nós tivemos um número que quase dobrou de novos estudantes no ensino superior privado e público também, vivenciando a educação à distância, né? E é claro que a gente está falando de duas coisas diferentes, né? Mas com as mesmas ferramentas, com a mesma tecnologia. Quando eu falo de educação e ensino híbrido, eu estou falando de uma educação que une, que atrela o presencial com o à distância, o físico com o digital, né? Então, nesse aspecto, tem uma correlação muito próxima, obviamente, com a chamada educação à distância, os métodos, as metodologias EAD. Até porque, para você trabalhar com o ensino híbrido, com a educação híbrida, faz-se necessário que o professor utilize-se de AVAs, né, que são os instrumentos, os ambientes virtuais de aprendizagem. Então, tanto na educação à distância quanto na educação híbrida, faz necessário a adoção de ambientes virtuais de aprendizagem. E vocês, estudantes, todos nós já conhecemos alguns deles. Nós estamos trabalhando agora com o Google Classroom, né? Nós estamos trabalhando, alguns estão fazendo vídeos através do Hangout Meet, do My Home Studio, dando aulas através do Hangout Meet, dando aulas através do aplicativo Zoom, e tantos outros que nós estamos tendo a oportunidade de conhecermos de perto, muitos tendo a oportunidade de conhecer de perto, né? Então, o que acontece, que eu acho muito importante chamar a atenção para todos nessa educação híbrida, são alguns pontos para refletirmos. O primeiro ponto, sabe quando surgiu a televisão, e aí a preocupação da sociedade era, meu Deus, com a televisão agora o livro vai acabar. Aí depois surgiu o computador. Meu Deus, com o surgimento do computador o livro vai acabar. Né? Então as pessoas têm sempre uma tendência muito fatídica de achar que uma coisa vai substituir completamente a outra e que a gente está chegando no fim do mundo. Na perspectiva tecnológica, a grande preocupação é, ora, agora com todas essas ferramentas, então o professor vai ficar obsoleto. Então, na verdade, a sala de aula será substituída por um robô, por um aplicativo que vai estar dando aula e o professor não tem mais lugar nesse espaço. Gente, todas as pesquisas indicam que o principal profissional do futuro é o educador.
mas é este educador conectado, concatenado, coadunado com esse mundo célere, proporcionado pelos encontros cada vez mais virtualizados e por um trabalho cada vez mais tecnológico, né? Quantos amigos e amigas e pessoas nós não estamos conseguindo trazer para junto de nós durante esse distanciamento social, graças à tecnologia? Eu diria que estamos até mais próximos de muitos que a gente não conseguia ficar há muito tempo. Então, o que acontece é que o professor, o que mudou, na verdade, e isso é muito importante ser frisado, o que mudou, na verdade, foi o papel do professor. Ele deixa de ser o detentor do saber, o superpoderoso, né? A autoridade máxima no espaço de sala de aula, para ser aquele que é o supervisor, o monitor, o proponente atividades de problemas de desenvolvimento das competências para o desenvolvimento das competências dos seus alunos. Só deixa de ser o protagonista único do processo de ensino-aprendizagem para ser, então, um coadjuvante no processo, não no sentido depreciativo, não tem nada a ver com isso. Ele é um ator importante desse processo, né, que vai coordenar todas as ações e vai elaborar os objetivos e as metodologias para se atingir as metas definidas para aquele nível de ensino, para aquela modalidade de ensino. Então, um direcionamento pedagógico no trabalho da educação híbrida do ensino à distância é fundamental para que haja uma excelência qualidade nesse trabalho. Então, eu queria chamar a atenção aqui para duas coisas importantes, até anotei para não fugir, né, da minha cabeça. Então, o acompanhamento por educadores de um trabalho à distância, de um trabalho híbrido, uma educação híbrida, é cada vez mais essencial. O direcionamento pedagógico só vai ser possível ser dado por um professor. E aí a gente poderia entrar num outro debate que é, e a formação de professores está dando o suporte necessário para que os professores tenham esta competência na atualidade? Tá? Um outro ponto muito importante é que, se eu tenho um excelente profissional, um profissional que busca cada vez mais esse processo de reinvenção, um profissional que não sabe tudo, mas que está disposto a aprender e, por sua vez, sabe exatamente quais são as competências e as habilidades a serem desenvolvidas no seu grupo de estudantes, para que eles possam atingir as metas do processo de ensino-aprendizagem, ele vai acabar criando, ao final disso tudo, a autonomia tão necessária para o ser humano, para o cidadão e para este estudante em especial. Nessa perspectiva, o protagonismo estudantil, ele torna, né, o ponto fulcral de todo o processo. É a gente colocar o estudante para pensar, para criar, para se desenvolver, para se habilitar, para saber o seu lugar no mundo, para se colocar no mundo como cidadão, né? Então, nessa perspectiva, o papel do professor, gente, e aí meus estudantes aí da licenciatura, né? O meu irmão que acabou de entrar aqui, que também é professor, João Marcos Santos, um abraço para você, meu querido, lá de João Pessoa, e todo o povo da Paraíba que está nos assistindo. Então, o papel do professor, amigos e amigas das licenciaturas, amigos, professores e estudantes de formação, não vai acabar. Não vai acabar. Isso é profético o que eu estou falando, tá? Nunca, na história da humanidade, precisamos tanto de educadores. Precisamos tanto desse profissional que vai organizar todos esses saberes disponíveis por meio dessas tecnologias todas, para que o aluno realmente consiga construir aí o seu percurso formativo de uma maneira muito mais apropriada, muito mais adequada, né? Muito mais firme, para que ele possa se desenvolver como um excelente profissional que, repito, não começa quando ele termina e tem um diploma embaixo do braço, mas sim quando ele já compreende aí o seu lugar no mundo. Um outro aspecto muito importante, e já foi falado pela professora Dalvani, é que a educação híbrida tem alguns modelos. A professora Dalvani trouxe 3 modelos que eu vou chamar a atenção aqui apenas para reforçar um aspecto que eu considero relevante,
a professora trouxe rotação por estações, sala de aula invertida e laboratório rotacional. O que acontece com esses 3 modelos? Você precisa, enquanto professor responsável por essa coisa de conhecimentos, nesse espaço de sala de aula e fora dele, né, estabelecer qual será, então, o modelo mais apropriado para aquela determinada turma. E aí, o que a gente escuta de muitos colegas, inclusive o Flávio colocou, Flávio não, alguém aí falou o seguinte, ora, será que nós estamos realmente sendo reinventados, estamos nos reinventando, ou estão colocando, né, na nossa goela abaixo uma situação de termos que aderir a tudo isso? Na verdade, o que acontece? É preciso que o professor, sim, se debruce sobre tudo isso, sobre todas essas formas de aprendizagem diferentes, para ter, para ele, no seu trabalho, aliados. A tecnologia, ela pode ter, e ela é, se usada de maneira apropriada, um excelente aliado para o processo de ensino-aprendizagem. Requer um pouco mais de foco e de disciplina para se estudar um pouco mais tudo isso, com certeza. Mas a partir do momento que eu coloco uma turma inteira como protagonistas, né, do seu processo de aprendizagem, eu tiro também das minhas costas toda aquela responsabilidade que na educação bancária era exclusivamente da gente, do professor, do educador, né? E aí é muito importante que vocês lembrem-se que você faz parte de um conjunto e que, para que atinjamos, para que a gente consiga atingir as metas estabelecidas, eu preciso acreditar no potencial dos meus estudantes, né? Assim como eu quero que eles acreditem no meu potencial. Agora, diante de tudo isso, no ensino superior em particular, nós temos uma realidade que é talvez um pouco mais privilegiada em relação à educação básica no que concerne à legislação. Por exemplo, as instituições de ensino superior que ainda não são credenciadas para a oferta de cursos de graduação em EAD, exclusivamente em EAD, já podem, por meio da portaria que foi publicada em dezembro de 2019, oferecer até 40% da sua carga horária, né, em EAD. Na verdade, o que é isso? Educação híbrida. Híbrido, né? É você misturar o presencial com a distância, com o uso de tecnologias apropriadas para isso. Então, todas as instituições de ensino superior hoje já podem ter no seu cômputo geral de carga horária 40% dessa carga horária destinada a um trabalho à distância, portanto, mediado por tecnologias. Quero sempre chamar aqui essa atenção para a questão da mediação por tecnologias, porque o ensino híbrido, minha gente, não é pegar o texto, passar para o aluno ler em sala e depois depois passar para o aluno ler em casa e chegar na sala e debater o texto com o aluno, né? O ensino híbrido é você utilizar as ferramentas tecnológicas disponíveis para trabalhar aquele assunto, fazendo com que os seus alunos adotem funções e posturas distintas, variáveis ao longo dessa aprendizagem. Então, eu dizia que o ensino superior ele leva um pouco mais de vantagem em função desse aumento de matrículas, né, no ensino superior, na educação à distância, e também em função desta legislação já existente para que as universidades, os centros e as faculdades possam utilizar aí 40%. Você tem uma ideia, né? A gente pode utilizar até 1.200 horas à distância, EAD, com o uso sempre de ambientes virtuais de aprendizagem. Isso é bem importante. Agora, diante disso tudo, considerando aqui que eu tenho a professora Dalvani, que coordena o curso de pedagogia, eu que coordeno o curso de letras, né, do Centro Universitário da Vitória de Santo Antão, considerando o professor Assis, que ele, além de professor, ele também é gestor pedagógico da área de línguas, né, da educação básica, também professor do nível superior de ensino. Eu tenho uma grande preocupação. E a preocupação é com a chamada educação que inclui. Temos uma tecnologia digital inclusiva, estamos, enquanto sociedade, preparados, né? Todos estamos preparados para, de fato, incluirmos
todos os nossos estudantes, né, nessa mesma seara do acesso à informação através das tecnologias, estamos, de fato, propiciando contas públicas, na verdade, para os nossos estudantes e professores, o acesso à internet de banda larga, para que, de fato, a educação, o ensino, a construção de habilidades e competências seja equânime, igualitárias para todos. Gente, eu sou de uma cidade bem pequena do interior da Paraíba e eu costumo trabalhar com formação de professores também no interior de Pernambuco. Então, eu conheço, não tão de perto quanto muitos colegas que atuam diretamente lá nos municípios, mas eu conheço um pouco a realidade. E eu posso afirmar que nem de longe essa inclusão no que concerne às tecnologias, ela é algo perfeitamente perceptível nesses espaços. E aí, quando a gente se depara com um Enem que está chegando, com o Ministério da Educação e Cultura que não quer alterar em nada esse cronograma de provas do Enem, isso, para quem é professor, para quem trabalha com formação de professores, para quem sabe toda a diversidade, né? E ainda mais, para quem compreende que, diante do que nós estamos vivendo, Covid-19, coronavírus, pandemia mundial, a desigualdade social tende a aumentar significativamente, é muito, muito, muito preocupante. Agora, algo é certo. Perguntou o nosso querido Flávio se o ensino híbrido veio para ficar, se não seria algo no período pandêmico. Bom, eu diria que nem é algo que começou no período de uma pandemia e nem é algo que vai acabar com ela, né? Ao fim desta pandemia. Não, nós não teremos o fim de uma educação híbrida. Por que nós não teremos? Porque a tecnologia veio para ficar, a tecnologia tem mudado a forma das pessoas se comportarem no mundo, a tecnologia tem cada dia mais o homem, através da sua criatividade, do seu conhecimento, das suas habilidades e competência, tem ido a lugares cada vez mais distantes no que concerne as questões tecnológicas. Então, não tem como nós imaginarmos que haverá um fim para o ensino híbrido, para a educação híbrida. O que ocorrerá é que, daqui para frente, muitas mudanças vão ocorrer, né, nesse sentido, e nós vamos cada vez mais termos que nos adaptar a essa realidade que, neste período, foi nos imposta, mas que já vem de muito tempo, né? Aqui em Pernambuco eu poderia citar alguns centros já que vêm desenvolvendo trabalhos muito interessantes nessa linha, e não tem outra saída, gente. A gente precisa se adaptar aos novos modelos de aprendizagem. Até porque, vou lhes dizer com muita segurança, as nossas crianças de hoje, e eu tenho uma de 10 anos, elas não aprendem como nós aprendemos, tá? É diferente. Olha, nós temos uma jovem aqui, Natália, que ela não aprendeu como eu, né? Que, digamos que eu já tinha passado um pouquinho das 4 décadas, né? E nem a professora Dalvani, nem o professor Assis aprenderam, não foi do mesmo jeito. E essas crianças, não é que elas, nasceu numa era tecnológica e por isso elas são só isso. Não, não é isso. É que a forma, né, a forma de aprender, né, o desenvolvimento cerebral dessas crianças é muito diferente do que era na nossa época. Então, só tem dois caminhos que nós podemos seguir. Nos lamentarmos porque não vamos conseguir ter uma educação bancária de uma criança sentada atrás da outra numa sala de aula e um professor na frente teorizando, e a aprendizagem lá embaixo, ou compreendermos como é essa nova forma de aprendizagem, como são esses novos aprendizes, como são essas novas crianças. E mais, acima de tudo, eu diria o que eu sempre digo em todos os instantes, né? Que professores, educadores e cidadãos que querem, na verdade, progredir. Sintam-se. Lifelong learning, aprendizes ao longo da vida. Cada dia a gente aprende uma coisa nova. Vocês pensam que eu conhecia esse negócio chamado StreamYard? Pois é, nós estamos fazendo
essa live pelo YouTube hoje por um aplicativo chamado StreamYard, que eu nunca tinha usado, estou usando pela primeira vez, tá? Então, é sempre um aprendizado, e aí você fica todo cheio de dedo, né? Provavelmente eu não tenho a desenvoltura que a Natália, que é influência digital, tem diante das câmeras. Então, nós, professores, estamos nos reinventando, e eu penso que é uma excelente oportunidade para que a gente possa sair de tudo isso muito mais fortalecido. A educação, minha gente, é o único caminho para que a gente transforme de fato vidas. E este é o nosso papel, é transformar vidas e nos transformarmos também. Então, eu vou passar a palavra para o nosso Cicerone, porque se deixar, eu vou até amanhã de manhã falando e respondendo a todas as perguntas e comentários que eu estou vendo aqui, de todos os nossos amigos, colegas, parentes. Muito obrigada pela presença. A gente vai retomar as perguntas. Professor Assis? Pois não, dando continuidade, eu acho muito interessante também, não quero deixar de frisar, a questão do educador humano. Mesmo a gente trabalhando com a tecnologia, mas a humanidade é necessária. Tem uma pergunta aqui de um jovem que diz assim, no caso que a gente passa uma atividade para o aluno, eu tenho uma turma de 30 alunos, o Gerson coloca aqui, e diz, mas só 8 alunos respondem, só 8 alunos dão retorno. O que fazer? Aí é onde entra a questão do educador humano. É o trabalho da conquista, é o trabalho de buscar outros métodos. Como a professora Gil bem falava, nós na universidade estamos trabalhando com plataformas diferenciadas, Google Classroom, estamos trabalhando com o Jitsi Meet, porém, há alguns alunos que a gente faz o atendimento via WhatsApp, porque já é um outro meio de também a gente chegar a esse aluno. Então, na verdade, Marcelo Baer coloca aqui uma coisa que eu acho bem interessante, quando ele diz assim, que a gente tem que ter a tecnologia como amiga. Com certeza, Marcelo. Muito obrigado pela sua contribuição. A tecnologia hoje, ela veio para ficar, mas ela veio para ser parceira do professor. Parceira, e não, a gente não vai concorrer com ela. Agora que eu também digo uma coisa, eu acredito muito e tenho dados que comprovam. A educação é a profissão do futuro. O aluno que hoje faz licenciatura, ele vai poder vivenciar isso na prática. A educação é a profissão do futuro. Porém, o educador que ele não se abster dessa tecnologia, ele está fadado ao fracasso. Ele precisa se aliar à tecnologia, tê-la como amiga e modificar, transformar a sua sala de aula. Eu queria agradecer também aqui alguns dos meus alunos que estão participando. Tem gente até ex-alunos, tá certo, gente? Muito obrigado pela participação. Dejailson, que bom, Dejailson, vê-lo por aqui. Obrigado pelos elogios que você faz a mim, a professora Dalvani, muito obrigado. Mas por uma questão de tempo, agora vamos dar um ar mais jovial à nossa live, né? Vamos agora falar do que é internet na linguagem do jovem. Então, a gente tem aqui a nossa jovem digital influencer, com mais de 3 mil seguidores em apenas uma rede social, nem mencionei as demais, mas ela vai agora dar o seu boa noite diretamente de São Paulo. Ela está em Araraquara, em São Paulo. É a nossa querida Natália Lima. Nath, seja bem-vinda. Oi, gente, boa noite a todos. Muito obrigada por esse convite, professores, as professoras também. É uma honra enorme estar representando aí o mundo digital nessa live, com tantos alunos querendo aprender, né, sedentos. Eu já vou falar aqui que para os alunos que peguem um caderninho, um papel, porque vai ter muitos insights legais, né, para vocês trabalharem aí durante esse período de quarentena. Eu quero começar pegando uma referência que eu gosto muito. Quando a gente fala sobre inclusão digital, me vem muito na cabeça o Zygmunt Bauman, que ele fala muito sobre a modernidade líquida, né? A liquidez do tempo, das coisas como são rápidas, como os relacionamentos das pessoas vão e vêm de certa forma muito rápida, como as coisas acontecem muito rápido. E isso é essencial para a gente colocar isso em jogo. E também pego uma fala aí da professora
de Uberlândia, onde ela falou sobre essa questão da educação, né? Que é uma preocupação, porque apesar, né, eu vou usar uma fala bem democrática, né, espero que todos entendam, que apesar da gente viver, por exemplo, num estado laico, é muito se falado sobre religião. Apesar da gente ter um estado onde se fala muito sobre educação para todos, que é um direito de todos, infelizmente a gente sabe que não é uma realidade, né, hoje no país. Eu cresci a vida inteira na periferia de São Paulo, então eu vi muitas pessoas tendo pouco acesso à educação. E eu sou de 90, vou fazer 30 anos esse ano. E quando eu era criança, eu tive a oportunidade, né, graças à minha mãe e meu pai, que sempre trabalharam muito para pagar uma escola particular, e eu tive essa oportunidade de ter a tecnologia inserida desde os meus 5 anos de idade com um estudo pago. Quando eu fiz 17 anos, eu cursei o meu último o ano do ensino médio, numa escola pública do bairro periférico, e eu senti na pele a diferença, né, do ensino e como aqueles professores se esforçavam todos os dias para poder trazer a educação até os bairros mais periféricos. O que eu posso dizer hoje sobre a educação e a inclusão digital? Hoje, a gente tem multiplataformas onde todos os alunos podem debater, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem grande. O meu companheiro, né, eu sou casada, sou mãe de 3 filhos, e o meu companheiro, ele faz faculdade pública à distância. Todas as aulas dele são online, todas as reuniões que tem em grupo são online, e ele usa a plataforma do Google. Hoje a gente tem o Zoom, inclusive o Mark Zuckerberg, né, o dono das redes sociais de todo mundo, Facebook, Instagram, ele está lançará em breve uma plataforma exclusiva muito parecida com o Zoom, para quem usa muito Facebook e tudo mais. Dentro dessas plataformas, hoje a gente conta com uma inserção muito grande digital, não só nas mídias, como o Instagram, por exemplo, além de influenciadora, como agência de marketing digital, eu posso falar com prioridade que, se você, tanto aluno quanto professor, não usar a seu favor as redes, hoje a internet, isso vai ser uma consequência, sim, lá na frente. Porque, gente, o mundo ele está mudando muito rápido. O que era antes não é hoje. O Kindle, que é uma plataforma de... É como se fosse um tablet para você... É uma biblioteca na palma da sua mão, né? As vendas do Kindle pela Amazon, elas dobraram, assim, em um mês. Todas as pessoas quiseram ter o Kindle na palma da mão. Então, com o Kindle, você consegue ter mais de 1 milhão de obras ali, você pagando um valor mensal. Então, para vocês verem a importância da internet, a gente consegue ver essa importância dentro da educação com os meus filhos, por exemplo. Hoje, eu tenho uma filha de 6 anos, né, a Maria Clara, e eu percebo quão rápido ela se adapta quando ela assiste alguma coisa pelo YouTube, ou uma plataforma, até a plataforma TikTok, que é mais para diversão, são outros tipos de plataformas, mas que também já estão se adaptando à educação. Eu sigo bastante gente voltada para o marketing digital, e no TikTok, no próprio TikTok, tem bastante pessoas ensinando coisas sobre marketing no TikTok. Então, hoje eu acho que depender de colocar todos os ovos em uma cesta só na internet não é válido, porque hoje o Instagram ele tá bombando, mas pode ser que amanhã ele não esteja aí. Então, hoje a gente pode contar com plataformas super importantes como o Twitter. Eu acho que o Twitter ele é uma multiplataforma sensacional para você aprender, para você pesquisar referências de autoridades da educação, por exemplo, do MEC. O próprio Enem atualiza o Twitter a todo momento. Então, todas as novidades, todas as melhores notícias saem primeiro lá. E exatamente o que a Mayara disse, né? Quanto mais tecnologia você usar na educação, mais profissional será no futuro. E é exatamente isso, gente. A internet hoje ela veio para revolucionar.
Eu dou um workshop que chama Digital Tips, né? É um workshop de marketing digital. E nesse workshop, todas as vezes, eu falo para as pessoas o seguinte: estrategicamente falando, a internet, se você não usa, você vai ficar para trás. Antes mesmo dessa pandemia acontecer, eu dei esse workshop para algumas pessoas de empresa, né? E essas mesmas pessoas, elas se dividiram em grupos. As que usaram as dicas, as coisas que eu falei, e as que não usaram. A crise chegou. Então, quem colocou em prática todas as dicas, quem colocou em prática todas as estratégias de marketing digital, tanto no Instagram quanto no Facebook, como aulas online, videoaulas, por exemplo, porque eu também uso disso para falar no meu workshop, teve um diferencial. Conseguiu, por exemplo, captar mais clientes, conseguiu sustentar a empresa nessa crise. E quem não conseguiu ficou para trás, porque conforme a pandemia veio, foi muito rápida a adaptação da internet. As pessoas não tiveram tempo para pensar se iam se adaptar ou não. Então, hoje eu vejo que o ensino, ele está, além de estar muito mais fluido, né? Você consegue aprender tudo, não tudo, mas acho que grande parte das coisas com o Google. É óbvio que a importância de um professor à frente não tem o que falar, tem que ter, mas eu acho que o ensino hoje ele está na palma da mão. Eu concordo que essa questão do Enem é, assim, lamentável, né? A gente se deparar com um ano trágico, inclusive comentei até hoje isso, e o Enem não se posicionar, o MEC não se posicionar diante dessa pandemia. Porém, eu também, como tentante do Enem, né? Prestei Enem várias vezes. Eu sei que tem muitas amigas minhas, por exemplo, que não têm condições de estudar, mas, por exemplo, os cursinhos públicos, eu tenho uma amiga que ela é de uma cidade aqui vizinha, uma cidade que chama Ibitinga, e ela faz um curso que chama Cuca, é um curso da Unesp, aqui de Araraquara, e esse curso disponibilizou aulas online, inclusive tem professoras de redação que disponibilizaram gratuitamente esse suporte online. Então, olha que legal, né? São professores se adaptando, se moldando à realidade, né? Porque não tem como esperar a posição do Estado ou não para ver se vai ou não acontecer uma prova, se vai ou não dar continuidade. Então, as pessoas têm que estudar. As pessoas, como professores, vocês também não podem parar de dar aula, né? As aulas têm que continuar, o ensino não pode parar. Cada dia que a gente para de ensinar, cada dia que a gente para de passar o conhecimento, é um dia a menos que a gente tem para ensinar aquela pessoa. E eu vejo que a internet ela tem se tornado esse portal de conhecimento gigante aí para todas as pessoas, inclusive também para a área da educação, que é tão importante no nosso país. Eu sou super a favor de criação. Eu mesma tive que adaptar o meu curso online, criação de e-books, de aulas pelo Zoom. Então, isso foi essencial para que eu me adapte a essa nova realidade, né? Como influenciadora, essas plataformas, elas têm me ajudado muito. O Instagram hoje, gente, ele é uma grande chave para você ali dar o start do que você precisa. Por exemplo, os alunos aqui, o que eu posso dar de dica? O conhecimento que vocês estão aprendendo, o nicho que vocês vão seguir, né? De acordo com o que vocês estudam, serve para vocês fazerem vídeos, por exemplo, no IGTV, sobre um determinado assunto. Os professores, de repente, dá pequenas tips, né? Dicas de como lidar com certos assuntos das aulas. Então, isso, além de trazer mais engajamento como autoridade, como professor, como autoridade, como um futuro profissional que está se formando numa faculdade, por exemplo, agora. Então, isso também de grande importância você usar essas ferramentas para que você possa crescer nesse quesito. Tem uma ouvinte aqui, a Tainá, ela disse que poucas são as pessoas alunos que não têm acesso à internet, da zona rural e tudo bem. Concordo totalmente, Tainá. Aqui no interior de São Paulo também, a gente tem a zona rural, que as pessoas não têm acesso. E o lado ruim
né, o lado triste de toda essa pandemia é que a gente sabe, sim, que no Brasil, o nome o que rege o Brasil ainda é a desigualdade, e eu vejo que em questão de desigualdade, tem muitas pessoas, por exemplo, aqui, que nem o conhecimento da pandemia chegou para essas pessoas, para vocês terem ideia. É bem triste mesmo a realidade em alguns lugares. Então, a gente também não pode ser hipócrita, né? E falar que tudo isso chega para todo mundo. Mas o que eu posso dizer é que quem não tem internet, quem tem internet, por exemplo, e pode ajudar pessoas que não têm acesso à internet, já é de grande valia, né? Como eu citei os exemplos dos professores que se mobilizaram aqui na cidade para poder levar conhecimento a essas pessoas que não tinham acesso à internet. Então, essas pessoas têm conhecimento à internet pelo WhatsApp, né? Todo mundo tem WhatsApp, quem não tem, acho que pode ajudar de alguma outra maneira, mas por aqui as pessoas viram essa saída, né? Então, o que eu posso falar sobre a internet, gente, é que ela é revolucionária. Esse avanço está sendo muito rápido, né? O avanço dessa educação pela internet vai ser cada vez mais rápido. Eu acho que as coisas só estão acontecendo por pressão, né, da pandemia, mas era tempo. Há tempos isso já vem sendo introduzido de forma que as pessoas não perceberam. Hoje o algoritmo está aí para isso. Quantas vezes vocês estão lá navegando na internet? Aí, por exemplo, vamos supor, hoje eu estou aqui no meu celular e eu vou procurar um livro falando sobre a Frida Kahlo, que já aconteceu comigo. E aí eu estou no Google procurando esse livro, e aí o algoritmo me pega. Quando eu entro no Instagram, tá lá publicidades da Saraiva, publicidades de livrarias online para eu fazer a compra do livro. Então, o algoritmo, gente, ele tá aí na nossa cara, né? Tudo que a gente faz na internet, o algoritmo joga para a gente, direciona a gente para a gente comprar, para a gente consumir e para a gente poder fazer essas coisas. Com a internet não é diferente. Se você usa muito a internet para estudar, para buscar plataformas online, obviamente você consegue também ter o algoritmo aí, pega para lidar com isso. Como as pessoas... isso mesmo, Natália. Né? E Inclusive, lembrando que isso foi tema do Enem, acho que 2018, se não estou enganada, né? Isso. Algumas pessoas acharam que a temática era ligada a fake news, mas, na verdade, era justamente sobre o uso inteligente dos algoritmos para poder captar aí a necessidade do usuário e poder estar oferecendo aí uma porrada de coisas. Isso a gente consegue introduzir também, professora, a questão da interpretação de texto. Nunca foi tão importante, gente, saber interpretar um texto. Muitas pessoas ainda não sabem interpretar um texto, seja ele num livro físico ou na internet. Quanto mais, eu sempre falo para as pessoas, quanto mais a gente lê, mais a nossa caixinha ela vai se abrir. Então, interpretação de texto na internet é muito importante, né? Eu tomo muito cuidado com as coisas que eu escrevo na internet como influenciadora ou como agente de marketing, né? Eu gerencio muitas redes sociais de empresas e toda vez que eu vou escrever um texto, elaborar um texto para uma empresa, eu penso muito em quem está lendo esse texto, como a pessoa vai ler, né, de que forma ela vai entender aquele texto. Então, tomem cuidado com as coisas que vocês escrevem na internet, a forma que escrevem. Tenham objetivos, né? Quando vocês forem postar uma foto no Instagram, se alguém usa aqui o Instagram como ferramenta profissional, pensem antes de postar algo e pensem naquilo que o seu cliente quer ver e quer comprar de seu serviço ou de você mesmo como figura, né? Como figura pública. Vocês como professores, né? Qual é a imagem que vocês vão passar para essas pessoas numa fala, né? Que pode ser problemática ou pode ser salvadora, né? Às vezes a pessoa está ali como aluno e ela vai ser muito clara como ela vai interpretar aquilo. Então, interpretação de texto, gente, é tudo na internet. Eu acho que é a grande chave para você começar a entender como funciona todo esse contexto da internet, tudo que a gente faz nela. Tá bom? Se alguém tem alguma dúvida, pode falar, e eu vou passar agora
a palavra. Muito obrigada pela oportunidade. E eu vou passar a palavra agora para o Assis, professor Assis. Deixa eu fazer uma complementação aqui, tomando a fala de Natália, muito pertinente. Ao longo da sua fala, Natália, você falou de uma coisa que eu preciso retomar, que eu acho muito importante que o nosso público que está acompanhando agora pense bem sobre isso. Nunca foi tão relevante a frase muito popular de que em uma crise, recrie, se reconstrua. Nessa perspectiva, eu quero louvar aqui todos os professores, pedagogos, Bruna e alguns aqui estão falando sobre a profissão do pedagogo, que é muito mais desafiador trabalhar com a educação infantil nesse período, né, do que em outra qualquer modalidade. E aí eu quero, aproveitando essa fala, aproveitando essa informação de que, num período de crise, a gente precisa realmente saber criar, se reinventar, se recriar, estar atento às demandas sociais, às nossas próprias demandas. Eu quero louvar muito, né, aplaudir de pé os esforços do corpo docente, começando pelo corpo docente da Univisa, que é com quem eu trabalho diretamente, mas elevando aí para todos os municípios, para todos os estados, para todas as instituições. Tem sido feita uma verdadeira batalha, tem sido travada uma batalha para que a gente consiga manter a educação de pé, e a gente sabe o quanto isso tem sido desafiador para muitos professores que há muito tempo trabalham com a educação, mas que, de alguma forma, não buscaram essas inovações tecnológicas trouxeram para o seu cotidiano. Então, ao professor, ao docente, o meu muito obrigada, o meu louvor máximo em todo esse período. Tá? Além do docente, eu quero também chamar a atenção para um aspecto que vem saltando aos olhos de toda a sociedade, que é o quanto que as microempresas, os pequenos empreendedores têm se reinventado nessa crise. Através de quê? Das tecnologias. Você imagine como seria para nós, sem tecnologia, continuarmos nesta pandemia, né? Os artistas fizeram um movimento dizendo que seria muito mais difícil sem arte. Sim, com certeza seria impossível, seria muito complicado sem arte. E essa arte está chegando para nós através de quê? Através das tecnologias. Então, são séries, são filmes, são visitas a museus, né? E são, sobretudo, uma quantidade imensa de cursos livres e gratuitos que nós temos a oportunidade de estarmos vivenciando durante esse período. Felizmente, nesse aspecto, eu acho importante que a gente frise, demonstra o quanto de solidariedade também está aparecendo do povo brasileiro, sobretudo do profissional, né, que tem um conhecimento para si e agora resolveu espalhar de maneira gratuita esse conhecimento para todo mundo. Então, o estudante que está aí, de repente, desanimado por alguma coisa, busca uma formação, busca um curso complementar, busca um enriquecimento curricular, vai atrás daquilo que você gosta muito de fazer, do hobby, né? E aproveita a tecnologia a seu favor. A gente sabe que tem um letramento digital no mundo do Brasil, a gente sabe que não tem uma inclusão digital, a gente sabe que está muito longe da gente atingir o ponto ideal, né? Para que todos tenham acesso a tudo. Nós sabemos disso. Entretanto, vamos, pelo menos, quem tem acesso, fazer o diferencial, né? Vamos, quem tem acesso, usar essas ferramentas a seu favor, para construir um bom currículo, para se transformar num excelente profissional, para que depois a gente possa minimizar essas desigualdades e esses problemas sociais que a gente encontra na nossa sociedade. Eu quero agradecer aqui também aos elogios recebidos pelos nossos estudantes, a participação de todos eles, né? E dizer que essa caixinha onde a gente achava que estava protegida, ela não existe mais. Ela foi cortada, muito bem cortada, e agora estamos, né,
muito escancarados e precisando que nos conhecer enquanto definição das nossas inaptidões, né, das nossas incompetências, para poder a gente conseguir fechar esses gaps. Então, o meu recomendo é: vamos fortalecer potencialidades, né, identificar as nossas fragilidades, para que em cima delas a gente saia muito mais fortalecido de tudo isso. Não é isso, professor Assis? Professora, só usando uma pequena fala rapidinho, eu acho que também isso tem muito a ver com empatia. Se você for pegar os alunos que não têm não têm esse acesso à educação, o que impede hoje eu, como ser humano, a eu querer ajudar o meu próximo que não tem esse acesso? Né? Eu acho que a gente tem que parar um pouquinho de ser egoísta também como ser humano e fazer a nossa parte. Nunca foi tão importante o ser humano mostrar empatia e sororidade para o próximo. Então, eu acho que essa é a hora. Se você conhece alguém que não tem acesso à educação, se você conhece alguém que não tem como estudar, não tem como ter um acesso, por exemplo, Enem, né? A gente conhece um monte de gente que está estudando para o Enem e não tem acesso à internet. Poxa, dá uma ajuda. Se você tem um conhecimento sobre algum assunto em especial, dá uma aula particular pelo menos uma vez na semana. Sabe, vai até a pessoa. Acho que não vai matar ninguém. A gente, né? Uma vez na semana, sei que a gente está em pandemia, a gente não pode, mas a gente precisa ir, né? A Márcia Seschini, ela é uma grande autoridade do marketing aqui na cidade de Araraquara, né? Publicitária. Tenho muita gratidão a ela e é uma das minhas inspirações, e ela está falando aqui na live. Tem professor ainda em casa de aluno que não tem internet para levar os trabalhos. Gente, é isso, né? É isso. Eu acho que não vai custar nada a gente poder também ajudar quem precisa. Né? Então, era só isso que eu queria incrementar, assim, como empatia, né? É hora de pensar no próximo também, e não só reclamar que, nossa, brasileiro não é todo mundo que tem acesso. A gente já sabe disso. E o que a gente vai fazer para mudar isso, né? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Quer dizer, não vale a pena a gente se lançar agora. Levanta, sacode a poeira, volta por cima. Exatamente. Doutora Dalvani, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho bem pertinente para você. É de Bruna Monique. Ela diz o seguinte: está sendo um grande desafio mesmo, como pedagoga, preciso ter um enorme cuidado em elaborar conteúdo para a educação infantil. Aí ela pergunta: qual a melhor metodologia usar na elaboração de conteúdos para a educação infantil? Você, como doutora na área, você poderia responder essa pergunta, por gentileza? Seu microfone está mudo. Dalvani, seu microfone está desligado, querida. Eu estava aqui, professores, assim, angustiada para dar essa resposta, que eu vendo Bruna, Tainá, sempre argumentando essa questão. Veja só, a educação infantil é algo muito, assim, de uma análise muito cognitiva, afetiva e emocional, tá? Eu trago até essa questão, assim, de uma teoria de aprendizagem que a gente precisa buscar lá em Vygotsky, lá em Piaget, que é preciso a gente trazer para as nossas práticas a questão do lúdico. Como sugestão em relação ao que nós estamos vivendo hoje, pegamos os professores de surpresa, principalmente os meus professores de pedagogia, que estão ainda num processo de aprendizagem e estão aí, né, com uma plataforma, tem que organizar vídeo, tem que organizar o conteúdo. Eu acredito que vocês não podem se pegar em conteúdo em si, conteúdo que está lá no campo de experiência. Eu acho que eu preciso viver o que está lá nos temas do campo de experiência, o eu, o outro, a vivência, a socialização. Eu preciso trabalhar com a criança da educação infantil o brincar, mas o saber brincar. Né? Eu preciso pegar de um conteúdo, vamos supor, eu preciso trabalhar hoje, se está se tratando tanto da pandemia. É preciso eu levar o meu aluno um vídeo que ele compreenda isso que ele está vivendo. Por que eu tenho que usar uma máscara? Por que a criança tem que usar uma máscara? A gente precisa trabalhar com a criança da educação infantil brincando.
com alegria, com cores. Porque eles não vão entender lá na casa dele que se você colocar lá um vídeo, o professor lá desmotivado, sem ter algo para passar para a criança em forma lúdica, não vai adiantar, certo? Não tem condições. E a gente não pode se prender a conteúdos básicos que está lá na base em relação com o ensino fundamental. O ensino fundamental tem um conteúdo em si. A educação infantil tem um conteúdo para ser colocado na prática, mas é preciso ser levado com leveza, com lucidez. Principalmente quando eu digo de 0 a 3 anos. 0 a 3 anos é preciso a gente trabalhar muito a questão da música, do lúdico. Quando eu chego a criança com 4 anos e 5 anos, aí eu já vou vendo outras possibilidades, né? Que eu vi uma pergunta aí, como é que a gente pode trabalhar, porque os pais estão sentindo essa dificuldade de acompanhar a criança da educação infantil. Eu, enquanto professor, preciso fazer essa interação com os pais. Eu preciso criar um grupo, se é o mais fácil, via WhatsApp, então eu preciso criar um grupo lá, o WhatsApp, com os pais, para poder ter essa aproximação, porque a educação infantil e o ciclo de alfabetização não pode estar distante da família. É um elo agora, é uma troca. Precisamos desse apoio. Agora, professor, eu não tenho essa habilidade de vídeos, eu dei sugestão às escolas. Nas escolas eu tenho 5 professores de educação infantil. Qual é o professor dentro desses 5 que tem essa habilidade de fazer vídeo com criatividade, com alegria? Então, coloca ele para fazer. Os demais vai criar atividades lúdicas que você possa trabalhar, procurar alguns jogos que você possa colocar lá no link para a família. Então, existem estratégias que você pode elencar na educação infantil para se tornar prazeroso para a criança. E mais, não pode ser um vídeo de 10, 15 minutos, não, para a criança, não, da educação infantil. Tem que ser, no máximo, uns 5 minutos, algo que ele se encante com cores. Coloca assim no seu birô, cores mesmo, animal, coisas que chamem a atenção, elenque chamar a atenção para a criança. Você mesmo se vestir. Eu achei interessante que uma professora foi contar uma história. E, na história, ela foi contar a história de um circo. O circo... E o que ela fez? Ela se vestiu de palhaço. Ela colocou a bola de palhaço e ela foi contando a história, mas ela estava caracterizada. É preciso a gente reinventar na educação infantil, é preciso a gente criar com criatividade, para que chame a atenção da criança e ela possa lembrar a mamãe, no outro dia, mamãe, está na hora de eu assistir o canal, porque o dia anterior foi interessante para ela, tá? A gente não precisa estar na educação infantil, principalmente de 0 a 3 anos, ligado a tanto conteúdo. O conteúdo ele pode vir com o lúdico, sem precisar estar dizendo este conteúdo, mas ele pode vir com o lúdico, sim. Eu trabalhando na natureza, eu posso trabalhar uma produção. Se eu estou fazendo um conto, pego um livro e vou contar a história para meu aluno, eu estou trabalhando língua portuguesa, eu estou trabalhando a leitura, eu estou despertando a criança a me escutar. Então, a educação infantil é a fase mais linda que se tem, mas é preciso que a gente tenha criatividade para isso. E haver essa parceria, a família não pode estar distante. Eu sei que é difícil a gente conseguir isso nas escolas públicas, é uma realidade na qual eu vivo. É como as meninas colocaram, a internet, o acesso é muito, assim, é algo muito sério. Mas se eu tenho família que não está com condições, coloca a máscara no momento, bota a máscara no... Vamos lá até aquela família, vamos deixar lá um bloquinho, é rapidinho. Deixa o bloquinho lá e vem embora, para que a criança ela tenha aquela motivação de fazer algo diferente, né? Mas a gente tem que fazer. Eu termino até com uma frase, comece simples, mas a gente tem que começar. A gente tem que inventar. Eu sempre falo, professora Dalvane, que é assim, antes feito do que perfeito. E mais do que isso, se vocês não estão com criatividade para criar... Eu acho que a primeira coisa que as pessoas falam assim, eu tenho vergonha da câmera, eu tenho vergonha de fazer vídeo, eu não sei falar.
essa não é a hora para pensar na vergonha ou se sabe ou não é hora de fazer. E se você está sem criatividade, para todo mundo aqui, o que eu indico, gente, pesquisem referências. YouTube, Pinterest, gente, é uma caixinha de ideias que você, qualquer coisa que você digita ali, ele aparece. Twitter, e é claro, né, o Google, por ser muito amplo, ele tem muita coisa, mas YouTube e Pinterest, acho que 2 ferramentas aí para vocês usarem a criatividade e conseguirem fazer essas aulas para as crianças. Eu falo porque eu tenho criança. Perfeitamente. E uma ideia que eu dei para os professores, eles podem pegar uma caixa de papelão e fazer como dado. E a cada parte do dado, se ele quer fazer contos com a criança, e eles são muito apaixonados por os 3 porquinhos, né, Chapeuzinho Vermelho, coloca o desenho, né, do que chama mais atenção, Chapeuzinho Vermelho. O que é que mais chama a atenção da criança? Mesmo sendo o lobo mau. Mas aí você vai passar o quê? Uma mensagem bonita daquele lobo mau. Né? Então, a cada lado você vai colocando uma história, e aí vai contando, e eles vai mobilizando, e vai chamando ele também para contar com você. Quando você vai contar essa história para o aluno, você não pode só contar assim, você pode estar sentada, você pode sentar até no chão, pedir para que eles também sentem junto com você, mesmo eles em casa. Se precisar cantar uma música que você canta, cante também, porque eles vão se sentir muito bem lá no lar dele, né? Então, assim, o que eu digo para as minhas pedagogas, Brunas, Tainá, que está nessa inquietação, porque eu sei que estão na educação infantil, né? Faça o que vocês já fazem, que eu sei que vocês são criativos e o que vocês são capazes de fazer. Reinvente, crie. E, com certeza, terá o nosso apoio, né? Os nossos pedagogos estão aí, os nossos professores, né? A nossa equipe da Univisa é muito boa nesse acompanhamento de toda essa metodologia, de todo esse trabalho. E eu tenho certeza que a gente vai fazer, quando a gente voltar, tem aluno aí diz, será que essas atividades remotas é só nesse tempo de pandemia? Eu acredito que é 2 pontos. Ela vai ter a presencial, mas ela não vai deixar de existir essas atividades, eu acredito que não. Pelo menos, assim, eu sinto que eu estou amando essa educação híbrida. É tanto que a gente já está passando das 9h30, né? Algo tão prazeroso de se falar, né? Não se torna cansativo. Professora Davani e Natália, acho que a conexão de Assis caiu um pouquinho, e eu vou aproveitar para dar um recado para todos que nos acompanham, que nós temos produzido nessa mesma linha de estarmos tentando nos conectar com o nosso público, nós temos levado diariamente, às 18 horas, através do perfil no Instagram da Univisa, Univisa Oficial, temos levado o que estamos intitulando de Hora do Conhecimento, que é justamente uma série de lives, semanalmente com uma temática geral, e convidando profissionais da área para discutir temas atuais. Então, é uma produção completamente gratuita para que você adquira mais e mais conhecimentos, né? Então, chama a galera, convida aí. Esta semana, amanhã, a gente está encerrando essa planilha da área da saúde. Já tivemos farmacêuticos, biomédicos, fisioterapeutas. Na semana vindoura, nós teremos a temática da educação, justamente esta temática aqui que nós estamos discutindo. Ao longo da semana vindoura, nós vamos distribuí-la em 5 temáticas diferentes e vamos tratar especificamente de todos os desafios. Eu gosto muito de usar a palavra não dificuldade, e sim desafio. É muito diferente você dizer que algo é desafiador e você dizer que algo é difícil. Quando algo é difícil, muitas vezes se torna intransponível. Quando algo é desafiador, ele motiva o cidadão para que ele consiga transpor quaisquer obstáculos que tenham sido colocados no meio do caminho. Então, está o convite feito para a Hora do Conhecimento, a partir de segunda-feira, segunda a sexta-feira, às 18 horas, lives sobre educação. E aproveitando já para finalizar essa participação, acho que o professor Assis para isso,
eu quero agradecer às nossas professoras, agradecer aos professores externos que estiveram conosco, agradecer a todo mundo que compartilhou aqui das ideias e dizer o seguinte, olha que coisa interessante. Tudo é uma questão de com qual olhar você está, né, se deparando com algo. Então, mais cedo, alguns das pessoas que estão interagindo conosco, né, colocaram algo mais ou menos como uma crítica ao uso de várias plataformas e de várias ferramentas. A Natália retomou isso na fala dela, dizendo, não podemos trabalhar com uma apenas, é preciso que você tenha um leque variado. Nós aqui estamos utilizando uma outra ferramenta que não é comum para todo mundo. Então, veja que quando eu posso olhar, eu posso ter um olhar, nossa, são muitos aplicativos e muitas ferramentas e eu não vou dar conta, ou eu posso olhar e dizer, poxa, esta eu não conheço, vamos testar para ver se eu me adequo melhor a ela? Então, a vida é assim, tem uma forma como você encara as coisas. Então, não estamos passando por dificuldades, estamos passando por grandes desafios, e se unidos, conscientes do nosso papel, nós vamos conseguir atravessar, se Deus quiser, pelo menos com saúde para boa parte dos brasileiros, que é isso que importa, né? Esqueci de dizer no começo, mas vou dizer no final. Por favor, fique em casa, por você e pelos seus familiares, e se for sair para o essencial, e se precisar sair, proteja-se, use máscara. É verdade, professora Gil. Então, eu queria aproveitar o ensejo também, gente. Eu, observando aqui as perguntas, infelizmente, a minha conexão... Hoje eu percebo que a internet tem que ser mudada urgentemente, que essa é uma situação da educação híbrida, precisamos de uma conexão de melhor qualidade. Mas eu queria aproveitar um momento para a gente falou aqui alguma coisa a respeito de humanidade. E eu queria encerrar essa live, antes de fazer os agradecimentos oficiais aos meus participantes, eu queria pedir para vocês encarecidamente, sobretudo o pessoal que mora aqui em Bezerros, tá? Existe um grupo aqui na cidade chamado Grupo de Voluntários Fome Não. Então, o responsável é o professor Pierre. Ele faz esse trabalho de uma forma muito bonita. São vários voluntários que participam, sem fins políticos nenhum. O fim é ajudar. Eu vou postar depois aqui no meu canal a forma de quem está em outra cidade também, se quiser ajudar, seria muito bem-vinda a ajuda. Até a semana passada, só com esse grupo, ele conseguiu 1.000 cestas básicas, gente. Porque tem muita gente precisando nesse momento. É o momento da solidariedade. Então, assim, o nome do grupo é Grupo de Voluntários Fome Não. Como ajudar? Esse aqui de Bezerro, você pode deixar alimento, material de higiene, de limpeza, na FAB, que fica na Rua da Matriz. Ou então, está todo mundo em casa, mas os voluntários estão aí nas ruas, protegidos, mas estão nas ruas. Então, qualquer coisa, é só ligar ou mandar uma mensagem para o WhatsApp, que eu vou deixar aqui, que o grupo vai na sua casa e pega qualquer tipo de gênero que você possa doar. E quem está distante pode ajudar fazendo depósito em conta. Na Caixa Econômica Federal, a agência 2192, a conta corrente é 3875, dígito 9, operação 001, em nome do professor Pierre Franco Pessoa da Silva. Eu vou deixar tudo arrumadinho aqui no meu canal, para que vocês possam visualizar, por uma questão de tempo, e é muita coisa para a gente falar, eu vou deixar aqui que fique melhor para vocês ajudarem, porque, assim, é uma coisa que me angustia muito, quando a gente pensou na live, eu ficava pensando, queria fazer uma live diferente, como os artistas. Por quê? Porque eles estão ajudando, gente. Porque, assim, eu percebo, no dia que teve uma live aí da cantora Marília Mendonça, eu tinha aula com um determinado período, e os meninos queriam terminar a aula mais cedo para assistir a live de Marília Mendonça. Aí eu ficava me perguntando. Bom, caiu novamente a de Assis, enquanto ele não chega, a live bombou de verdade, né? Então, a gente não está nem perto, né, de ser a celebridade de Marília Mendonça, mas cada um doa aquilo que sabe, né? Marília canta, a gente discute educação, né? Natália discute marketing digital, e assim a gente vai construindo essa rede de apoio, essa rede de solidariedade, como nós temos falado aqui.
Fabiana Tavares fez várias... A diversidade, né? A diversidade de conhecimento faz muita diferença. Isso mesmo. A professora Fabiana Tavares nos lembrou que lá no primórdio, lá no comecinho da mudança do século, no período inicial do novo século, a gente já começou a trabalhar com letra digital, já vislumbrando, né, tudo isso que a gente está vivenciando agora. Durante todo o tempo da nossa live, a Fabiana está presente, várias interações, imensamente, é uma querida, não só do gente, mas de todos os estudantes. A professora Débora Cavalcante também esteve conosco durante todo o tempo. A GRE a SEDUC, a Secretaria de Educação de Vitória de Santo Antão, também esteve conosco. A professora Alcina Santana, que é coordenadora de estágio da Univisa. Professora Alcina, muito obrigada por sua presença. A gente tem aqui alguns seguidores de Natália, né? Muito obrigada pela presença e participação. Tem trazido aqui muitas contribuições significativas, algumas dicas importantes. Inclusive, professora Gil, a Márcia Seschini é professora também de marketing, Márcia, publicidade. Que bom, Márcia, prazer imenso, viu, Márcia? Que bom ela por aqui, tá? Já fiquei interessadíssima em conhecê-la. Vamos ser amigas íntimas. Vou anotar aqui o Instagram dela para vocês seguirem. Ó. Okay. Gente, consegui voltar. Eu vou ter que interromper, porque assim, eu estou falando por tabela, porque a minha internet não está colaborando. Então, eu queria dizer o seguinte, a questão da live. Então, você que é meu aluno, que tanto elogia, que tanto pede um ponto, então, colabore. Se cada ponto que vocês me pedem, vocês fizerem uma doação, a gente vai estar ajudando quem precisa, gente. Então, esse é o grande desafio. E eu queria imensamente agradecer a minha companheira de labuta, a quem eu sou admirador, a quem me deu a primeira oportunidade nessa casa de educação, a qual eu me sinto à vontade, onde já fui coordenador. Que pena, que pena. Enquanto a Cis retorna, a gente faz o seguinte. Gente, sigam a gente, sigam os perfis da gente lá também no Instagram, para que a gente possa trocar ideias, discutir algumas coisas, né? Perfeitamente. Próximo de todo mundo. Então, sobre Gilberlândia, muito fácil, porque Gilberlândia, como eu sempre digo, é um nome esdrúxulo, todo mundo vai saber. Provavelmente vai conhece lá no Instagram, com certeza, né? Professora Dalvani, que era a Cis voltou. Voltei, graças a Deus. Professora para você, meus elogios, muito obrigado. Você é uma pessoa ímpar. Professora Dalvani, doutora, amiga, irmã, como ela sempre me chama, muito obrigado por estar aqui. Nath, eu só tenho a te agradecer. Eu sei o quanto você é ocupada, enquanto você corre, mas quando eu fiz o convite, você não pensou duas vezes. Muito, muito, muito obrigado. E vamos formar parcerias, tá? Vamos formar parcerias. Em nome de todas as minhas pedagogas, em nome de todos que estavam aí nos assistindo, eu quero agradecer, até porque ela é um exemplo de estudo, é como se fosse a minha cópia, a minha continuação. Agradecer à minha filha, a Débora Morgana, por estar acompanhando, né, toda essa live. Muito obrigada por tudo. Beijo para todo mundo. Natália, muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês. Quero aí agradecer também a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o meu conhecimento, e além de falar sobre o meu conhecimento, falar também sobre um pouco sobre as minhas experiências pessoais, né, e sociais, políticas sociais, e também falar, né, para todos vocês que estão aí do outro lado no Nordeste, né, um pouquinho longe de mim, mas eu acho que o Nordeste ele sempre foi símbolo de resistência, né, a palavra resistir é muito forte, né, resistir, reinventar, recomeçar, né, por coincidência, RE no começo de todas, né? Recomeçar, reinventar, resistir. Então, eu acho que esse nunca foi tão importante que vocês resistam, porque a todo tempo, eu sou meio política, tá, gente? Não liga, não, mas eu acho que a todo tempo o Estado, o governo, quer deixar as pessoas burras, porque sem conhecimento a gente não consegue se libertar. Então, gente, estudem,
eu acho que o céu não é o limite para quem quer ter conhecimento. Estudem, 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 continuem estudando, levando esse conhecimento, não só a nível nacional, mas a nível internacional. Pensem fora da casinha, saiam da cidade, saiam do país, vão para outros locais e usem isso a favor de vocês para ajudar outras pessoas também. É isso aí. Assis está voltando, e aí é o tempo de a gente dizer, Assis, beijo, obrigadíssima, tá? E eu queria aproveitar também para agradecer a todos os meus seguidores. Gente, nós completamos 502 inscritos. Muito obrigado. Queria agradecer a Felipe, do terceiro período. Felipe, brigadão. É responsável pelo design do meu canal. Muito obrigado a todos. Obrigado de coração. Muito obrigado. Boa noite. Beijo. Boa noite. Beijo, tchau, gente.